Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é a noção de que não devemos ser bonzinhos de maneira indiscriminada. No contexto da filosofia estoica, ser bonzinho pode ser interpretado como agir de forma complacente ou autocomplacente em prol da aprovação alheia, algo que se distorce do conceito de virtude e razão tão defendida pelos estoicos. Para os estoicos, a virtude é a única verdadeira bondade, e a virtude é alcançada através da razão. Isso leva a que, em vez de se concentrar na necessidade de ser bonzinho ou agradável, devemos nos esforçar para agir de acordo com a razão e a sabedoria. A noção de fazer o bem pode ser complicada, de tal forma que nem toda ação que é considerada boa resulta em algo benéfico. O estoicismo enfatiza que o resultado de nossas ações não deve ser o parâmetro para determinar a moralidade de nossas decisões, mas sim a intenção e a virtude por trás delas. Vamos considerar o exemplo de um indivíduo que constantemente se sacrifica para agradar os outros, mesmo que isso signifique negligenciar suas próprias necessidades e valores. Este comportamento pode ser visto como uma forma de ser bonzinho, mas, sob a luz da filosofia estoica, podemos questionar se tal atitude é realmente virtuosa. Estar em desacordo com suas próprias crenças e valores para manter as aparências ou evitar conflitos não é um ato de virtude, mas, na verdade, um desvio da razão e da integridade. O estoicismo nos ensina que devemos priorizar a razão e a virtude pessoal acima de tudo, mesmo que isso signifique desapontar os outros. Outro aspecto crucial do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Muitas vezes, ser bonzinho no sentido tradicional implica tentar agradar a todos, uma tarefa impossível e que indevidamente coloca nossa paz de espírito nas mãos dos outros. Os estoicos propõem que devemos focar nas nossas ações e respostas diante de situações, em vez de nos preocuparmos com a aprovação alheia. Sêneca disse que a verdadeira liberdade vem da autonomia de nossos próprios pensamentos e escolhas. Portanto, tentar agradar ou ser bonzinho muitas vezes resulta em uma vida de frustrações e ansiedades, pois a aprovação do outro é externamente volátil e fora de nosso controle. O estoicismo nos mostra que não devemos evitar a dor ou os conflitos, mas sim enfrentá-los de forma corajosa e racional. A ideia de ser bonzinho muitas vezes é associada a evitar confrontos e buscar o conforto a qualquer custo. Entretanto, na vida real, muitas vezes somos chamados a agir de maneira firme e ética, mesmo que isso signifique desagradar aos outros. A recusa em ceder às expectativas externas é um traço de caráter estoico. A famosa frase de Epicteto, "Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas", reflete a ideia de que devemos ser autênticos em nossas ações, independentemente da opinião externa. Quando vivemos para agradar aos outros, tornamo-nos reféns de suas percepções e julgamentos, o que afeta nosso desenvolvimento pessoal e nossa capacidade de viver de acordo com os princípios estoicos. Ser bonzinho pode levar à manipulação emocional, na qual fazemos ações não pela virtude, mas pela expectativa de retribuição ou aprovação. Isso fere a integridade e a autenticidade que os estoicos valorizam profundamente. Os estoicos também enfatizam a importância do autoconhecimento. Para agir de forma virtuosa, devemos entender nossas motivações e desejos. Muitas vezes, o desejo de ser extremamente agradável nas interações sociais pode ser impulsionado pela insegurança ou pela necessidade de validação. A consciência de si mesmo nos permite reconhecer quando estamos agindo apenas para evitar a desaprovação ou para ganhar aprovação, em vez de agir de acordo com princípios éticos. O filósofo Marcial disse uma vez: "Tu não deves dar mais do que a justiça permite e, por outro lado, deves nos resgatar do que é demasiado." A busca por um caráter virtuoso, segundo o estoicismo, deve ser construída em torno da reflexão e da deliberada escolha de ser uma pessoa justa, honesta e corajosa, sem se submeter à pressão externa. Isso nos leva à verdadeira liberdade e ao alívio da ansiedade relacionada às expectativas sociais. Em nossa busca pela virtude, devemos lembrar que isso não significa ser agressivo ou desconsiderar os outros, mas sim agir de maneira ética, firme e respeitosa, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Devemos nos desafiar a reavaliar nossas motivações e a reconhecê-las dentro do contexto do bem maior. Precisamos identificar os limites da bondade e perguntar a nós mesmos se nossas ações refletem virtude ou se são meramente uma maneira de apaziguar. Em última análise, ser bonzinho pode nos afastar do objetivo estoico de viver uma vida de integridade e autenticidade.
Portanto, em vez de buscar a aprovação externa através da bondade superficial, devemos aspirar à verdadeira virtude, que comporta sabedoria, coragem e justiça, mesmo que isso signifique, em determinados momentos, dizer não e correr o risco de desagradar. Assim, em vez de buscar ser agradável a todo custo, devemos cultivar uma postura estoica que nos permita ser autênticos, virtuosos e firmes em nossas convicções, levando-nos a um estado de paz interior e riqueza de caráter. Isso não apenas nos fortalece como indivíduos, mas também contribui para um mundo mais ético e justo, onde ações são tomadas em nome da virtude e não em busca de aprovação passageira. Ser bonzinho com os amigos. A bondade em excesso com os amigos pode ser vista sob a lente da filosofia estoica, que enfatiza a importância da razão, da virtude e do autocontrole em todas as interações humanas. Portanto, ao considerar os prós e contras dessa abordagem, é essencial equilibrar a bondade com a autenticidade e a integridade pessoal. Uma das vantagens de ser bonzinho com os amigos é a promoção de laços sociais saudáveis. A bondade pode fortalecer os relacionamentos e criar um ambiente de apoio mútuo. Quando agimos de forma gentil e prestativa, cultivamos a confiança e o respeito, fundamentais para amizades duradouras. Na visão estoica, uma amizade verdadeira é baseada na virtude, e ser bondoso pode trazer à tona as melhores qualidades do ser humano. Além disso, o altruísmo pode ter um efeito positivo em nosso bem-estar emocional. Ao ajudar os outros, experimentamos uma sensação de satisfação, gratidão e conexão, o que é benéfico para nossa saúde mental. No entanto, essa satisfação não deve se tornar uma dependência da aprovação dos outros, um ponto que os estoicos enfatizam. Agir com bondade deve ser uma escolha consciente, não uma necessidade para validação externa. Por outro lado, ser excessivamente agradável para os outros pode levar a desafios significativos. Um dos riscos é a possibilidade de se tornar subserviente. Ao colocar as necessidades e desejos dos amigos acima dos seus, corre-se o risco de se perder na relação, negligenciando a própria integridade e os próprios valores. Isso é algo que a filosofia estoica condena, pois a verdadeira virtude vem da escolha deliberada e não da conformidade passiva. Há também a questão da manipulação emocional. Amigos podem, inadvertidamente, abusar da bondade alheia, criando um ciclo onde a bondade se torna uma obrigação. Isso pode gerar ressentimento e frustração, além de prejudicar a dinâmica da amizade. O estoicismo nos ensina a distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Portanto, deve-se ausentar-se de sentimentos de obrigação, reconhecendo que cada um é responsável por suas próprias emoções e ações. Outro ponto a considerar é a importância do equilíbrio. Ser bonzinho não significa tolerar comportamentos inadequados ou prejudiciais vindos de amigos. A filosofia estoica defende a firmeza e a justiça nas relações. Às vezes, a verdadeira amizade exige a coragem de confrontar o outro quando suas ações não são altruístas ou benéficas. A disposição para ser honesto e direto pode ser vista como uma forma de bondade, pois visa o bem maior da relação e o crescimento mútuo. Assim, ser benevolente com os amigos pode ser eficaz e gratificante, mas deve sempre ser feito com prudência e autoconsciência. A bondade estoica não é um ato de sacrifício contínuo, mas é uma escolha que reflete uma profunda compreensão das virtudes e do que constitui uma amizade verdadeira. A busca por um estado de serenidade e harmonia em nossas amizades, onde a bondade é equilibrada pela razão e a justiça deve ser uma meta natural e não forçada. A chave é agir com intenção e clareza, mantendo o foco em nossas virtudes e não deixando que o desejo de agradar exceda nossa integridade. Portanto, a prática de bondade deve ser acompanhada de cuidado e autoconhecimento, permitindo que as relações floresçam de maneira saudável e autêntica. Ser bonzinho demais em relacionamentos amorosos pode trazer consequências prejudiciais que se alinham com os ensinamentos da filosofia estoica. O estoicismo enfatiza o desenvolvimento da virtude, a sabedoria e o autocontrole, sugerindo que a bondade indiscriminada pode se desviar desses princípios fundamentais, tornando-se um comportamento prejudicial. Uma das principais preocupações de ser excessivamente bonzinho é a possibilidade de se anular, perder a própria identidade, sua autenticidade. Ao priorizar continuamente as necessidades e desejos do parceiro ou parceira em detrimento de suas próprias crenças e valores, você pode perder a essência de quem realmente é. A filosofia estoica valoriza a autenticidade e a integridade, sugerindo que viver de acordo com a própria razão e virtude é crucial para alcançar a verdadeira felicidade. Quando você se compromete a ser agradável apenas para evitar conflitos ou manter a paz,
pode acabar comprometendo o que é realmente importante para você. Além disso, você estará próximo de sofrer uma potencial manipulação emocional. Quando alguém é excessivamente bonzinho, pode criar um ambiente propenso a expectativas não expressas, na qual com quem você se relaciona pode depender desproporcionalmente de sua bondade. Isso pode gerar um ciclo de insatisfação, em que um parceiro se sente constantemente no papel de cuidar do outro, criando desgaste emocional. A filosofia estoica, com sua ênfase na razão, nos ensina que cada pessoa é responsável por suas próprias emoções, e depender da bondade alheia para o seu bem-estar pode ser uma armadilha. Outro aspecto importante é a questão da assertividade. O estoicismo preconiza a virtude da justiça, que inclui a capacidade de se firmar em suas convicções e de exigir respeito. A bondade excessiva pode levar à passividade, em vez de incentivar um diálogo aberto e honesto. Em relacionamentos amorosos, a comunicação é fundamental. Quando uma pessoa permite que seu parceiro ultrapasse limites ou ignore suas necessidades, isso pode resultar em ressentimentos acumulados que prejudicam a relação. Os estoicos defendiam que a verdadeira amizade, e, por extensão, o verdadeiro amor, baseia-se na sinceridade e na abertura, não na conformidade. Por outro lado, é essencial reconhecer que a bondade é uma virtude em si mesma, mas deve ser praticada de maneira equilibrada e consciente. Ser gentil e generoso em um relacionamento é importante, mas isso não deve vir à custa da sua própria saúde mental e emocional. O estoicismo ensina que a verdadeira bondade deve ser deliberada, fundamentada em princípios éticos, e não uma reação automática aos desejos do outro. Além disso, o estoicismo nos oferece uma perspectiva sobre a aceitação da imperfeição. Relacionamentos são complexos, e ser aquela pessoa sempre legal pode muitas vezes levar a um ideal irreal de perfeição. Aceitar que tanto você quanto seu parceiro são seres humanos imperfeitos permite uma abordagem mais realista e saudável. O estoicismo incentiva a aceitação e a resiliência diante de desafios e desentendimentos, promovendo o crescimento conjunto em vez de uma busca incessante pela conformidade e aprovação. Essa condição de estar sempre disponível nos relacionamentos amorosos pode criar uma dinâmica insustentável, na qual a autenticidade e a assertividade são sacrificadas. A filosofia estoica ensina que a verdadeira bondade deve ser equilibrada com a razão, a justiça e a honestidade. Cultivar relacionamentos saudáveis requer não apenas a vontade de ser gentil, mas também a coragem de ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro. Em última análise, é essa autenticidade que conduz a relações mais profundas e significativas, onde a bondade não é apenas uma expressão de agradar, mas uma manifestação genuína de amor e respeito mútuo. Ser bonzinho demais no ambiente de trabalho pode levar a uma série de consequências negativas, que podem ser examinadas à luz da filosofia estoica. O estoicismo promove a verdadeira ética, e isso pode ser transferido para a ética de trabalho, que não deve se basear na busca incessante por agradar os outros, mas sim na integridade e na responsabilidade profissional. Um dos perigos da bondade excessiva no trabalho é a tendência de comprometer sua própria integridade e valores para agradar colegas, superiores ou clientes. Isso pode resultar em ações que não estão alinhadas com suas crenças ou que vão contra os interesses da sua equipe ou organização. Sêneca nos lembra que não há vento favorável para aqueles que não sabem aonde vão. Ao se perder em esforços para ser agradável, você pode acabar desviando-se de seus objetivos profissionais e pessoais. Além disso, o desejo de ser o bonzinho pode sim torná-lo vulnerável à manipulação. Colegas de trabalho podem começar a explorar essa sua disposição excessiva para ajudar, esperando que você sempre se coloque em segundo plano em favor das demandas dos outros. Devemos nos concentrar no que está sob nosso controle e que devemos ser sábios em nossas escolhas. Ser constantemente disponível para atender às solicitações dos outros pode levar ao esgotamento, comprometendo até mesmo a sua saúde e a um sentimento de desvalorização, uma vez que suas próprias necessidades e limites são negligenciados. Outro ponto crítico é a questão da assertividade. A filosofia estoica propõe que a justiça é uma das 4 virtudes cardeais. Ser bonzinho demais pode fazer com que você evite confrontos ou se recuse a expressar suas opiniões e necessidades, em nome da aparência de harmonia. Isso pode minar sua credibilidade e respeito no ambiente de trabalho, tornando-o menos eficaz como membro da equipe. A assertividade é fundamental para um ambiente de trabalho saudável. Ela permite que você comunique suas necessidades e limites de maneira clara e respeitosa, garantindo relacionamentos profissionais mais equilibrados.
Ser bonzinho demais no trabalho também pode gerar expectativas irrealistas, tanto para você quanto para os outros. Quando você sempre se coloca à disposição, isso pode criar a impressão de que é possível funcionar em alta capacidade o tempo todo, sem limites. Os estoicos defendem a importância do autoconhecimento e da reflexão, sugerindo que precisamos ser conscientes de nossas próprias limitações e que é aceitável não conseguir atender a todas as demandas. Reconhecer nossas limitações e ser realista em relação ao que podemos oferecer é crucial para a saúde mental e para o sucesso a longo prazo. Outro aspecto importante é a tendência de evitar a responsabilidade quando você se coloca como o bonzinho. Ao se sacrificar incessantemente para ajudar os outros, você pode acabar adotando tarefas que não são suas, levando a um acúmulo de pressão e estresse. Isso não apenas prejudica sua performance, mas também pode criar um ambiente onde a responsabilização se torna difusa. O estoicismo nos ensina que é crítico assumir responsabilidade por nossas ações e decisões, e isso inclui saber quando dizer o não. Ser companheiro no trabalho deve ser uma prática equilibrada, e não pode ser confundido para que não haja abusos. E isso passa por um caminho de virtude e integridade que não requer a submissão a expectativas externas. Em vez de se apegar à ideia de ser o pau para toda a obra, o que ajuda todos a resolver tudo, a verdadeira sabedoria no ambiente de trabalho reside em agir com honestidade, responsabilidade e respeito por si mesmo e pelos outros. Isso não apenas possibilita um melhor desempenho pessoal, mas também cultiva um ambiente de trabalho mais saudável, onde os colaboradores se sentem valorizados e respeitados por sua autenticidade. Portanto, ao invés de buscar incessantemente a aprovação através de uma bondade excessiva, abrace a filosofia estoica de viver de acordo com seus princípios e valores. Essa abordagem promoverá não apenas seu crescimento pessoal, mas também a construção de relações profissionais mais fortes e produtivas, centradas na virtude, na comunicação clara e no respeito mútuo. Na vida real, ser bonzinho em amizades, relacionamentos amorosos e ambientes de trabalho pode inicialmente parecer uma qualidade admirável, mas os efeitos a longo prazo desse comportamento podem ser prejudiciais. Essa incessante busca pela aprovação e a necessidade de agradar os outros muitas vezes resultam em desgaste emocional e na perda de identidade. Em amizades, ser constantemente generoso e indulgente pode transformar você na pessoa que sempre cede. Com o tempo, isso pode gerar ressentimento, pois suas necessidades e desejos são continuamente ignorados. As amizades devem ser baseadas em reciprocidade e respeito mútuo. Quando uma pessoa sempre coloca o bem-estar do outro à frente do seu, a relação se torna desequilibrada e insustentável. Nos relacionamentos amorosos, o comportamento de ser bonzinho pode levar a uma dinâmica de poder desigual. Muitas vezes, um parceiro excessivamente complacente pode ignorar suas próprias necessidades para evitar conflitos. Isso não apenas mina a autoestima, mas também pode causar uma espiral de desinteresse e descontentamento no relacionamento. O verdadeiro amor requer honestidade e abertura, não apenas uma busca constante por agradar. No ambiente de trabalho, ser o bonzinho pode resultar em manipulação e esgotamento. A disposição de ajudar todos pode levar à sobrecarga de trabalho, criando uma sensação de desvalorização. Quando você se sacrifica em prol dos outros, pode não ser reconhecido pelo seu esforço, e seus limites podem se tornar nebulosos. Isso não apenas impacta sua saúde mental, mas também afeta sua produtividade e autoestima. Portanto, na vida real, a bondade deve ser equilibrada com autenticidade e assertividade. A verdadeira generosidade não é subserviência, mas sim a capacidade de afirmar suas próprias necessidades e valores enquanto se preocupa com os outros. Cultivar relações, sejam de amizade, amor ou trabalho, deve envolver um respeito mútuo que permita a livre expressão e o crescimento, promovendo engajamentos saudáveis e duradouros. E para que sejamos equilibrados em nossas escolhas, deixo aqui o pedido para se inscrever no canal, tocar o sininho e assim não perder os conteúdos que indicamos para o seu desenvolvimento no acordo daquele 1% a cada dia. Seguem mais 2 vídeos, um abraço e até lá!